quem foi o Brigadeiro Eduardo Gomes? Eu sei que é uma história longa de vida dele, ele envolveu em diversos processos históricos do nosso país importantíssimos, né? Eu acho que até desconhecido pela grande parte da população brasileira. Eu queria que você desse aí uma pincelada, porque eu sei que é muita coisa, é você mostrar quem foi esse homem e qual a sua importância para a história do nosso país. Não, claro, claro. Primeiro que falar de Eduardo Gomes é falar praticamente aí de um grande Brasil República, da história do Brasil República, praticamente. Ele participou de vários acontecimentos ao longo da história do Brasil República. Hoje que a gente sabe que existem diversos logradouros pelo país, escola Brigadeiro Eduardo Gomes, aeroporto de Manaus, né, o aeroporto internacional, Brigadeiro Eduardo Gomes. Existe até uma escola que leva o nome da mãe do Eduardo Gomes, a Geni Gomes. Então existem muitos espaços, lugares aí que carregam o nome dele. Mas quem foi esse personagem? Primeiro, ele é patrono da Força Aérea Brasileira, né? Você tem o Santos Dumont, que é o pai da aviação, depois você tem o Brigadeiro Eduardo Gomes, que é o patrono da Força Aérea Brasileira. E à medida que eu comecei a estudar ele, já no final do meu curso de História, pelo Unesp de Assis, né, eu sabia muito pouco sobre ele, eu estava interessado em estudar o tenentismo, até que comecei a estudar o Eduardo Gomes e você começa a mergulhar aí em diversas fontes, né? A maioria das fontes que eu tive acesso, por exemplo, para escrever esse livro, peguei no Rio de Janeiro, no CPDOC, né? Trabalhei com biografias apologéticas, né? Desconstruir, jornais de época, enfim. E você vê que realmente não é fácil estudar um personagem como esse, né? Primeiro, para quem não conhece, o Eduardo Gomes, ele nasceu em 1896, tá? Ele nasceu em 1896 em Petrópolis, no Rio de Janeiro. Ele faleceu em 1981, né? Mas ele participou de uma série de eventos políticos importantes, como as revoltas tenentistas de 1922, no Rio de Janeiro, conhecida como 18 do Forte Copacabana, a revolta, né, paulista de 1924, né, tenentista, que foi em São Paulo, e ele participou também, enfim, das ações que derrubaram o Washington Luiz, né? Ele acabou não participando da coluna Prestes, porque ele foi preso antes de se juntar à coluna Miguel Costas Prestes, ou coluna Prestes, né? E ele se envolveu nas ações que derrubaram o Washington Luiz após o fracasso eleitoral da Aliança Liberal, né? No governo Vargas, né, com Vargas na presidência, se a gente for pegar de 30 a 1945, o Eduardo Gomes ele acabou fazendo parte da criação do Correio Aéreo Militar. Então aí já tem um ponto importante para a imagem dele com relação à Força Aérea Brasileira, né? Depois ele vai lutar em 1932 contra a Revolução Constitucionalista de 32, né? Depois, em 1935, ele vai comandar o primeiro regimento de aviação contra a revolta comunista. Aí vai ter um conflito, né? Porque muito se fala também do Luiz Carlos Prestes, uma figura emblemática aí do tenentismo, né? Que resolveu seguir mais pro lado do comunismo. Então, você vai ter o Eduardo Gomes sendo visto pela essa figura mais assim dos liberais, né, dos conservadores, e ele vai ser um personagem muito importante para defender esse primeiro regimento de aviação contra a revolta comunista. Engraçado que em 1937 ele vai ser contra o Estado Novo e ele vai exonerar-se do comando, né, do regimento, por ser contrário à instalação do Estado Novo. Depois, em 1938, ele teve seu nome vinculado à revolta integralista. E são questões que eu discuto na minha tese de doutorado, né, porque no livro, como era, né, baseado na minha dissertação de mestrado, eu faço um recorte, né? O tempo é muito pouco para a gente pesquisar, mas na minha tese eu discuto muito mais os movimentos políticos que ele participou até o fim da vida dele, né? Daí, no ano, com relação à revolta integralista de 1938, o nome dele vai ser apenas vinculado, mas pelas análises que eu fiz, né, de documentos, ele, enfim, não participou em nenhum momento dessa revolta, né? Até teve episódios que ele foi contra os integralistas. No ano de 1941, ele é promovido a brigadeiro com a criação do Ministério da Aeronáutica. Tá? Daí, encerrado o Estado Novo, ele vai ser candidato pela UDN em duas eleições, tanto em 1945 quanto em 1950. Ele vai disputar as eleições presidenciais, ele vai perder as duas eleições, ficando em segundo lugar.
Em 45 perdeu para o Dutra, né? Em 50 perdeu para o Vargas. Depois ele foi ministro da Aeronáutica 2 vezes. A primeira em 54 e 55 no governo Café Filho e Carlos Luz. A segunda foi no governo Castelo Branco, em janeiro de 65 a março de 67. Então ele apoiou inicialmente o golpe civil-militar. Ele era católico, foi assim até o fim da vida. Essas questões interferiram também nos posicionamentos políticos dele, né? Ele, em 1968, ele atuou em defesa do capitão de intendência, o Sérgio Miranda de Carvalho, conhecido como Sérgio Macaco. Esse episódio é muito interessante, às vezes até pouco comentado na história, porque o Sérgio Miranda de Carvalho ele se opôs a um plano conhecido como Caso Paraçar. Na época, tinha um brigadeiro chamado João Paulo Burner, que queria cometer uma explosão, matar milhares de pessoas no Rio de Janeiro, em determinados locais, e colocar a culpa nos comunistas. E depois a ideia era assassinar Carlos Lacerda, Juscelino Kubitschek, entre outros. E o Sérgio Miranda, né, ele foi contra esse plano, ele era paraquedista, ele foi contra. Por ele ser contra e denunciar o plano, aí o Eduardo Gomes ele já estava fora da aeronáutica, né? Por ele ser contra o plano, então o Sérgio Macaco ele vai ser perseguido por esses militares mais voltados à linha dura. E ele vai entrar em contato com o Eduardo Gomes para poder ajudá-lo. O Eduardo Gomes, até o fim da sua vida, ele vai tentar enviar carta para o Médici, para outros presidentes, para fazer com que o Sérgio Macaco fosse incorporado novamente à carreira aí da aeronáutica. Eduardo Gomes, eu lembro que tem uma frase dele, do capitão Sérgio Macaco, que falou que o Eduardo Gomes seria o único que poderia segurar esse abacaxi, porque nesse período, Eduardo Gomes era visto como uma figura já muito importante na aeronáutica. Só que o Eduardo Gomes, porque, veja bem, apesar de ter participado de vários movimentos, até apoiado o regime militar, Eduardo Gomes era contra a tortura, e foi assim, né? Em alguns relatos que eu vejo, né? A presença dele. Então, por isso que ele não apoiou esse caso Paraçar, né? Depois, em 1977, Eduardo Gomes chegou a enviar outra carta também ao presidente da época, né? Em ajuda, né? Ao capitão Sérgio Macaco, mas essa carta não chegou a ser entregue ao presidente. Ele morreu em 1981. É engraçado que, se eu não me engano, alguns meses antes, ou alguns anos antes, se eu não me engano, ele teve um encontro com o Papa, que veio aqui no Brasil. Até coloquei essa foto na minha tese de doutorado, que o Papa beija a testa dele. Ele vai ser um dos sorteados lá da aeronáutica para conhecer o Papa, se não me engano, João Paulo II na época, não me lembro muito bem. E isso retrata muito esse lado católico dele, né? Ele sempre também doava parte do salário dele para crianças carentes, enfim, instituições, né? E em 1981 ele morre, em 84 ele vai receber o título de patrono da Força Aérea Brasileira, né? E, inclusive, para você ver a importância dele na aeronáutica, o coração dele, inclusive, foi colocado em um escrutínio, né, quando ele falece, né, ele faleceu, né, a pedido da família, e ficou, acho que no Museu Aeroespacial, numa sala, tá, num líquido, né, no recipiente, para ver a importância dele para a aeronáutica, né. Então, resumidamente, foi tudo isso, Eduardo Gomes, aí, né, é muita coisa.